E agora as coisas vão de mal a pior. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em um caso aqui que ele é assustador. Esse caso é tenebroso. Eu contei pra minha mãe antes de gravar e até ela ficou assim horrorizada com as barbaridades que vocês vão ouvir nessa história. Se prepara. Lembrando que eu quero fazer uma recomendação muito especial. Se você ainda não conferiu, assista a uma história muito importante que tem aqui, que é o caso da Victoria Klimb. Essa história eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. É uma menina que foi adotada pra... É um caso assim, gente... Mas esse caso vai te dar nos nervos, porque você não acredita em todo o absurdo que ocorre. Vou deixar aqui, assista, e depois você pode fazer um tour pelo canal, conhecendo as atrações, visitando as minisséries, sagas. Pode ter certeza que você vai gostar. E a gente vai começar esse caso agora. Ninguém acreditou em William Woods, um morador de rua de 58 anos. Eles não acreditavam que alguém tivesse usado seu número de seguro social para acumular dívidas de centenas de milhares de dólares. Eles não acreditavam que o cartão de seguro social que ele carregava fosse real. Acima de tudo, ninguém acreditava que ele fosse realmente o William Woods. Ele foi preso por uso não autorizado de informações pessoais. Foi trancafiado enquanto aguardava um julgamento que demorou anos para chegar. E para piorar, William foi jogado em um hospital psiquiátrico e entupido de remédios por mais de 100 dias. Tudo porque ele não desistiu de lutar por sua própria identidade. Acredite, essa história consegue ficar ainda pior e inacreditável. O golpe começou há 4 décadas, em um carrinho de cachorro-quente em Albuquerque, no Novo México. William trabalhava lá há anos quando Matthew David Kearns foi contratado em 1988. Os homens não interagiram até que a carteira do William desapareceu. Quando William questionou Matthew sobre o roubo, o homem não respondeu. Então William colocou seu punho na cara dele e o Matthew decidiu devolver. William não agrediu de fato, só ameaçou. E ele olhou dentro da sua carteira e o seu cartão de seguro social e certidão de nascimento ainda estavam lá. Tudo parecia intocado. E ele não pensou nada sobre isso. Ele não achou que alguma coisa terrível aconteceria a partir dali. Mas depois de 1988, não houve mais registro da existência do Matthew. Ele não usou mais seu próprio nome, data de nascimento ou número de seguro social. Em vez disso, Matthew obteve emprego, seguro, número de seguro social, carteira de motorista, títulos, empréstimos e crédito, usando a identidade do William. Ele até pagou impostos em nome de seu ex-colega de trabalho. Em dezembro de 1990, o Matthew obteve uma carteira de identidade do Colorado como William. Depois conseguiu emprego em um restaurante fast food e abriu uma nova conta bancária, tudo usando a identidade roubada. No mês de setembro seguinte, o Matthew se passou pelo William, comprou um carro por $600, usou cheques que posteriormente foram devolvidos, e aí dirigiu centenas de quilômetros até Idaho, antes de sair do carro e abandonar o veículo, e então esvaziar sua própria conta bancária. Como resultado, um mandado de prisão foi emitido para o William. A fixação do Matthew estendeu-se à sua vida pessoal. Ele se casou em 1994, e o casal teve um filho em Oregon, que tinha o sobrenome de William Woods. Para continuar a sua farsa, o Matthew obteve em 2012 a certidão de nascimento certificada do William em Kentucky, usando informações do Ancestry.com. Mais tarde, ele conseguiu um emprego. O William Woods estava trabalhando agora como arquiteto de sistemas nos hospitais e clínicas da Universidade de Iowa. Aí o Matthew forneceu ao hospital documentos de identificação falsos, incluindo um formulário I-9 fictício, o número do seguro social, data de nascimento, e trabalhou remotamente em sua casa, em Wisconsin. Chegou a ganhar pelo menos $700 mil do hospital durante um período de 10 anos, entre 2016 e 2022. Ele aí continuou obtendo empréstimos pessoais,
veículos de cooperativas de crédito, tudo isso em nome do William, e a dívida totalizou mais de 200 mil dólares. Enquanto o falso William parecia prosperar, o verdadeiro lutava. Depois de deixar o Novo México, William trabalhou como diarista em El Paso. E depois de conseguir um emprego em uma lavanderia em Las Vegas, eventualmente ele se mudou para o sul da Califórnia. Ele passou vários anos em San Diego, onde trabalhou com tecnologia. Aí se mudou para Santa Mônica em 2009. E aí ele se hospedou em hotéis, em motéis da região, enquanto vendia pedras preciosas, restos de ouro e outros itens que encontrava no mercado das ruas do bairro da joalheria do centro de Los Angeles. Só que em 20 de agosto de 2019, o William já estava em uma situação complicada. Ele estava sem teto. Mas mesmo assim, ele percebeu que alguma coisa estava errada, porque ele foi a uma agência de um banco nacional em Los Angeles e disse ao gerente assistente da agência que havia descoberto recentemente que alguém estava usando seu crédito e que havia acumulado uma grande dívida. O William solicitou os números de suas contas para poder fechá-las. Ele até deu ao gerente assistente da filial seu cartão do seguro social e a sua identidade da Califórnia. Aí o seu nome e o número de seguro social correspondiam aos associados às contas bancárias abertas pelo Matthew. E devido às grandes quantias de dinheiro nas contas, o funcionário do banco fez ao William uma série de perguntas de segurança, as quais ele não conseguiu responder corretamente. O bancário, então, ligou para o número vinculado às contas bancárias. O Matthew atendeu. Ele disse ao gerente que ninguém na Califórnia deveria ter acesso à sua conta bancária. Aí ele respondeu corretamente as perguntas de segurança. O subgerente da agência chamou então a polícia. E agora as coisas vão de mal a pior. Os policiais do LAPD conversaram com o Matthew ao telefone. E aí mais tarde ele lhes enviou por fax uma cópia de um cartão de seguro social, uma carteira de motorista de Wisconsin e a certidão de nascimento de Kentucky. Os policiais, então, abordaram o William e disseram: "Você está preso por uso não autorizado de informações pessoais." William ficou chocado. Nada daquilo fazia sentido. Nada fazia o menor sentido. Parecia um filme de terror que estava longe de acabar. Em 31 de outubro, o gabinete do procurador distrital acusou William de 2 crimes em nome de Matthew Kearns. Ele escreveu ainda incorretamente o sobrenome do verdadeiro ladrão de identidade naquele dia no tribunal. E o William disse ao juiz: "Eu não sou Matthew Kearns." Se você está se perguntando como o William foi ligado ao nome do ladrão de identidade, isso ainda não está claro. 2 meses depois, o William disse novamente ao tribunal: "Eu não sou Kieran." E aí ele pediu outro advogado e disse que queria um investigador. Ele disse: "Tem alguma coisa muito errada aqui, isso não faz o menor sentido." E às vezes ele não fazia sentido, porque o William estava claramente perturbado. E ele disse ao investigador que estava no México e que havia recebido uma senha. Então o juiz disse ao William: "Olha, você tem que parar. Desculpa, mas você precisa parar." E aí ele chamou os advogados de lado. E aí Susana Juarez, defensora pública adjunta, disse logo depois: "Meritíssimo, com base nas minhas conversas com o meu cliente, nesse momento, eu não acredito que ele esteja competente. E estou na verdade declarando uma dúvida." Aí o juiz suspendeu o processo criminal e disse que um psiquiatra seria nomeado. E o William: "Eu quero falar com o FBI, eu quero falar com o FBI." Aí o juiz disse: "Você pode ligar para eles." E ele disse: "Eu quero que alguns agentes venham aqui." E aí, em fevereiro de 2020, o juiz concluiu que o William não era mentalmente competente para ser julgado e ordenou-lhe que ele fosse internado em um hospital psiquiátrico. Também foi declarado que ele tinha que receber medicação psicotrópica. Pouco mais de 8 meses depois, após vários atrasos por causa de problemas de espaço na cama e por conta da pandemia, William então foi transportado para o Peyton State Hospital. As pessoas não ouviram e não sabiam quem ele era. William clamou que ele era William Woods. Ele clamou por socorro, ele clamou por ajuda em desespero, mas ninguém o ouviu. Ninguém no hospital acreditou nele. E eles diziam: "Você é louco! Você é louco!" Paralelamente a esse horror, o Matthew
continuou escrevendo às autoridades de Los Angeles, solicitando atualizações sobre o caso. Em março de 2020, ele escreveu ao promotor público assistente e perguntou se o processo estava avançando, se haveria audiências judiciais. E ele disse, olha, tem que ser a cada 2 meses, tá? Para determinar a competência. Aí o promotor público assistente confirmou que seria o caso mesmo, até que o William recuperasse a competência. Aí o Matthew respondeu, ai tá, que bom, presumindo que sim. Nesse ponto, o William foi a julgamento e foi condenado por acusações criminais em março de 2021. Era o cúmulo do fundo do poço. Sem esperanças e desesperado, ele foi obrigado a não contestar o roubo de identidade e a falsificação de identidade em troca de uma sentença cumprida e libertação imediata da custódia, considerando já todo o tempo que ele havia passado preso. Então ele alegou sem contestação, foi sentenciado a 2 anos de prisão, na própria prisão do condado, embora o tribunal tenha acreditado pelos 428 dias que ele passou na prisão e pelos 147 dias que passou no hospital. E aí ainda foi dito para ele, você está proibido de usar o nome William Woods. Em uma última tentativa desesperada no tribunal, ele implorou para que o caso fosse arquivado e disse, eu não sou culpado, mas ninguém acreditou. Após a sua libertação, William estava determinado a recuperar sua identidade. E em agosto de 2021, ele contatou o departamento de polícia local em Wisconsin e relatou que o Matthew havia roubado sua identidade. Naquele mesmo mês, o falso William, Matthew, apresentou uma queixa alegando falsamente que o verdadeiro William havia roubado a sua identidade. Aí o William então entrou com disputas de clientes na tentativa de limpar seu relatório de crédito e o Matthew apresentou uma segunda queixa de roubo de identidade à polícia local e posteriormente apresentou uma declaração autenticada em apoio à sua reclamação. Então, em janeiro de 2023, o William soube onde o Matt trabalhava e decidiu contatar o Departamento de Segurança do Hospital de Iowa City. Eles encaminharam sua queixa ao Departamento de Polícia da Universidade de Iowa. Então o detetive Ian Mallory obteve o DNA do William e do seu pai, listado na certidão de nascimento de Kentucky. E o teste provou que o William era mesmo filho de seu pai. Quando o agente entrevistou o Matthew, ele disse que o William era louco e que precisava de ajuda e que deveria ser preso. Então Ian perguntou ao Matthew o nome do seu pai. E ele deu, por engano, o primeiro nome do seu pai adotivo. Então Ian, desconfiando da fraude, confrontou o Matthew com as evidências de DNA. Sem saída, o Matthew então disse: minha vida acabou e tudo se foi. O Matthew acabou se declarando culpado em 1º de abril no Tribunal Federal de Cedar Rapids, Iowa, e permaneceu sob custódia do Marechal dos Estados Unidos, enquanto aguardava a sentença. Numa carta escrita ao tribunal em nome do Matthew, seu filho identificou-se como filho de Matthew Carrots, anteriormente conhecido como William Woods, em ambos os casos conhecido por mim como pai. O Matthew, de 58 anos, pode pegar até 32 anos de prisão, e um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, que prendeu William em 2019, disse que o departamento está ciente do caso e está investigando ativamente. Venusi Dunn, porta-voz do promotor distrital do Condado de Los Angeles, disse que o escritório entrou com uma moção para anular a condenação do William e que a audiência estava marcada para o dia 11 de abril. Aí, em uma entrevista recente, o William disse que estava considerando abrir um processo contra a cidade de Los Angeles pelos anos que passou atrás das grades, acusado de um crime que não cometeu. E ele disse que eles deveriam pagar por cada dia que passei lá. Não é certo me colocar na prisão por nada disso. A promotoria disse que o caso foi aberto sob uma administração anterior com base em relatórios policiais, bem como em vídeos de câmeras usados no corpo. Quanto ao motivo pelo qual William foi atuado sob o nome de Matthew, um porta-voz do escritório disse que não estava claro e que o LAPD não especificou como isso aconteceu. Aí o William, em uma entrevista desconexa por telefone, apresentou teorias sobre o que aconteceu com ele e por que tudo se desencadeou daquela maneira. Infelizmente, os jornalistas que falaram com ele não conseguiram confirmar suas teorias, porque o William falou de policiais corruptos, políticos corruptos em todo o país, e ele insistiu que os policiais do LAPD sabiam
que ele era o verdadeiro William e conspiraram com um banqueiro para colocarem-no na prisão de propósito. Quando a polícia foi questionada sobre suas alegações, uma porta-voz citou a investigação e disse que as informações adicionais sobre o caso não estavam disponíveis no momento. O Matthew viveu como William por 36 anos. Eric Kilmer, que empregou William em seu negócio de carrinhos de cachorro-quente desde a década de 1980, o descreveu como o tipo de sujeito mais inocente que você já desejou conhecer. Ele acrescentou que as pessoas tiravam vantagem dele. Ele disse assim, às vezes o William divagava nomes. Alguns de pessoas que o Eric conhece e outras que ele não conhecia. Eu acho que como as pessoas se aproveitaram dele ao longo do tempo, todos esses nomes ficaram gravados em sua cabeça. Ele está apenas tentando juntar tudo em sua própria mente. É o que eu acho. No ano passado, o William voltou para Albuquerque, onde morou em um hotel, e ele está atualmente na van de um amigo em El Paso. O William disse que ainda não sabe o que fará no trabalho. Ele disse, sabe o que vem a seguir para mim? Eu acho que tenho que recuperar todas as minhas coisas e apenas reconstruir o que eu era. Em 1995 foi lançado um filme estrelado pela Sandra Bullock chamado A Rede, em inglês é The Net. A Sandra interpreta uma personagem cujo nome é Angela Bennett. Aí, antes de gravar essa parte, eu fui pesquisar aqui a sinopse, porque eu me lembro um pouco do filme, eu vou comentar o que eu me lembro, mas eu peguei a sinopse e eu vou ler aqui para vocês terem uma noção. Angela Bennett é uma analista de informática independente que se vê repentinamente envolvida em uma trama quando recebe um disquete enviado por um colega antes de ser ceifado. Ela descobre uma conspiração secreta para infectar os computadores do mundo, essa parte eu não lembrava, e é forçada a se tornar uma foragida. O que acontece? Esse filme, quando eu assisti por conta da Sandra mesmo, e o ritmo dele não é um ritmo legal. Ele não é um filme que é gostoso de assistir. Eu acho que o ritmo dele dá uma derrapada e aí fica um pouco maçante. Mas o que eu sempre lembrei do filme era a trama envolvendo a personagem da Sandra, porque o que acontece? No filme ela é uma mulher muito solitária, então ela trabalha em casa e ela basicamente só se comunica com pessoas na internet. E aí ela vai fazer uma viagem, logo depois que ela recebe mesmo esse disquete. E aí, na viagem, ela já quase é ceifada lá, rola um rolo, etc. E isso no começo do filme. Então, se você não sabe nada da sinopse, como eu não sabia, então você fica bem surpreso ali com o que vai acontecendo. Aí ela volta para casa. Quando ela volta para casa, é aí que a coisa fica pior ainda. Porque tem uma outra pessoa morando na casa dela, e aí a polícia é chamada, ela, não, essa é minha casa, não sei o quê. E aí os vizinhos, a polícia começa a interrogar os vizinhos, olha, nós nunca vimos essa mulher antes, porque realmente ela não interagia com ninguém. No trabalho, quando ela liga pra lá, tem uma mulher se passando por ela, é uma loucura o filme, a identidade dela é roubada, etc. Um terror. Confesso que essa parte agora da conspiração para infectar os computadores do mundo me deu uma assustada ainda mais. Porque esse filme, embora ele não seja um filme bom de assistir, não seja divertido nem nada, essa parte do roubo da identidade, na época, foi o que me chamou muita atenção, porque eu pensei, deve ser apavorante uma coisa como essa acontecer. Só que quando eu assisti esse filme, na época a internet já existia, as mídias sociais já tinham tomado suas respectivas proporções, e aí eu pensei que uma coisa como essa nunca poderia acontecer, porque facilmente daria para identificar alguém que diz ser alguém. Mas esse caso mostrou que eu estava redondamente enganado. O que é assustador em vários níveis, se você parar para pensar nos procedimentos policiais que envolveram essa investigação. Porque, de fato, como ninguém pensou em checar DNA, histórico, tantas coisas que, aliás, poderiam provar que esse homem era quem realmente dizia ser. A história desse homem é pior do que a do filme, porque no filme a Sandra ainda vive o pesadelo ali, o quê? Uma semana no máximo. Esse homem passou 2 anos no meio dessa confusão inteira. E haja resiliência, força de vontade e determinação para ir até onde ele foi para conseguir provar que era inocente. E é assim, e é uma história que ela vai tão além. Tem um outro caso de roubo de identidade que eu já gravei e que ele provavelmente ainda não foi ao ar. Esse aqui vai ao ar na frente, é um que eu já gravei ano passado, mas esse vídeo ainda não foi ao ar. Ele é dramático.
ele é dramático, ele tem implicações mais incisivas em alguns outros pontos, principalmente envolvendo a parte financeira, que é a parte que mais pega no caso, mas ele não chega a esse horror aqui de fato. Mas lá naquele vídeo eu lembro muito bem que eu trouxe perspectivas e informações a respeito da fragilidade nessa questão de segurança de dados. E aí, quando você olha para isso, você esbarra em algumas questões muito perigosas que podem facilmente, se alardeadas de uma maneira incorreta, podem induzir as pessoas a acreditar que o maior controle seria necessário. E aí, quando a gente fala nisso, nós nos deparamos com muitos problemas, considerando o nível de controle que sabemos que o governo como um todo já tem sobre os cidadãos, considerando toda a influência. A gente pode ver casos assim. Eu gravo diferentes casos aqui para o canal, e eu acho que os casos eles podem ser classificados em categorias das sensações que causam em nós. Então tem alguns casos que nos deixam enraivecidos, outros muito tristes. Eu lembro de uma vez um caso que eu lancei, que é o final da primeira temporada, que é o da Madrasta do Mal. E aquele caso, ele é assim, cavernoso. E uma paciente minha tinha assistido o caso, e eu lembro que ela falou assim na sessão: eu assisti teu vídeo ontem e fui dormir arrasado. Fui dormir mal, fui dormir triste. Eu falei, acredite, quando eu conheci a história pela primeira vez também, eu senti a mesma coisa. Tem outras histórias que nos deixam indignados, tem outras histórias que nos deixam perplexos, tem outras histórias que nós ficamos até mesmo confusos com a sensação de injustiça, de impotência. Agora, um caso como esse, ele é uma categoria que eu acho relativamente rara de entrar, que é a categoria do medo. Esse caso, de fato, me dá medo. Me dá medo, porque você vê algo assim acontecer dessa maneira. Se essa história fosse um filme ficcional, claramente você ia pensar, eu entendo que é para entretenimento, mas estão forçando muito a barra aqui. Se pegarem essa história para adaptar para um filme, os roteiristas nem vão precisar inventar muita coisa para causar emoção, porque o que já tem aqui é difícil de explicar em voz alta. E você deve estar pensando, bom, mas isso acontece nos Estados Unidos. Péssimas notícias para você. Se você vai no YouTube, tem centenas de reportagens da Record mostrando pessoas que foram presas por crimes que não cometeram, porque as autoridades confundiram o nome. Gente, eu vi uns vídeos assim que eu fiquei estarrecido. Teve um que tinha até provas, que o garoto lá, o rapaz, meu Deus do céu, novo, mostrava assim uma câmera de segurança dele entregando uma pizza na hora em que o crime aconteceu e o juiz não aceitou. Então, assim, sabemos que tem muitos problemas nos Estados Unidos, mas aqui os problemas são ainda piores. E se você dá uma pesquisada, você vai ver que a frequência de pessoas que são presas e acusadas por crimes que não cometeram, porque simplesmente a justiça se atrapalhou com os nomes, assim, questões simples. E o pior, lá nos Estados Unidos ainda as pessoas podem, de alguma forma, serem ressarcidas financeiramente pelo que aconteceu, por conta de um erro de uma autoridade policial, da justiça, do juiz, seja o que for, de que essa pessoa é de alguma forma ressarcida financeiramente, de que recebe uma indenização. Aqui nós não temos nada disso. E é uma realidade tão absurda de se ouvir, de entender, de compreender, que muitas vezes a única coisa que você pode fazer é realmente, sabe, estar falando que isso nunca aconteça comigo, porque tem acontecido com outros. Eu não gostei muito do tom da matéria que eu li no Los Angeles Times, falando sobre o fato do William estar desorientado. Eu acho que eles podiam mencionar isso sim, mas a maneira foi muito... Eu não sei, eu realmente não senti simpatia. Eu acho que se fosse outra pessoa, né, outro ser humano que tivesse passado por isso, que se encaixa em alguns critérios por aí, isso aí já tinha virado assim notícia mundial. Provavelmente já teríamos protestos incendiosos por todo mundo e a Casa Branca já teria se manifestado. É lógico que ele ia estar muito desorientado, talvez até mesmo esteja passando por um terrível estresse pós-traumático, e quem dá pra culpá-lo, considerando tudo que ele passou. Quando você simplesmente diz a verdade mais básica sobre você, seu nome, sua identidade, e as autoridades se recusam a reconhecer, você fica inseguro sobre tudo à sua volta e tudo ao seu redor. Considerando a condição financeira escassa desse homem, o fato de que aparentemente ele não tem família e não tem ninguém interessado em ajudar, uma deterioração mental é muito possível.
E a menos que o advogado decida abraçar essa causa e falar, não, vamos processar assim, eu não vejo esse homem recebendo um centavo. As desculpas das autoridades policiais ali são tenebrosas, ninguém quer assumir. Ai, nós já retiramos a queixa, tinha que acontecer muito mais do que isso. É um tipo de história que você veria em um filme de terror bem aterrorizante. Mas se virar filme, vai ser considerado biográfico, porque é uma história real. Eu espero que esse Matthew apodreça atrás das grades. Ele tem que ficar na cadeia, não importa se ele tem filho, se ele tem esposa. O que ele fez é, assim, imprescindível, não dá pra medir o quão longe esse homem foi. E eu não tô nem falando pelos 36 anos que ele se passou pelo William, não. Foi pelo fato de que ele simplesmente viu a vida do verdadeiro William desmoronar, ser preso e conseguiu conviver com tudo isso e ainda ficava lá ligando, mandando mensagens. Ai, a justiça tem que acontecer. Nunca subestime o quão distante as pessoas podem chegar para sustentar as estruturas das suas faças. Seja o que for que passava na cabeça do Matthew há 30 e poucos anos atrás, quando ele começou com tudo isso, sabemos que o que estava passando pela cabeça dele quando tudo estava prestes a desmoronar não era nada bom. Pelo contrário, era muita manipulação, maquinação e mentiras. Uma série de mentiras. Que, pelo que parece, as autoridades não levaram muito tempo para acreditar. O que o William viu diante dos seus olhos é que quando ele estava enfrentando um monstro terrível que estava se passando por ele, surgiu um outro ainda pior. Uma autoridade concedida pela lei. A promotoria que cuidou desse caso tinha que ser investigada, tinha que rolar uma suspensão assim imediata para todo mundo que pegou esse caso em mãos, porque o erro da justiça aqui é imperdoável, é inaceitável. O sistema não apenas errou, falhou e fracassou. O sistema cometeu um crime e esse mesmo sistema tem que pagar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!